A paz do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um vídeo, o 10º vídeo. Estamos aí no 10º vídeo, falando a respeito a Bíblia Sagrada. Passamos aí pelo vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e esse é o 10º. No 9º vídeo, do 8º ao 9º, falamos aí sobre o fim do império, do domínio dos Macabeus. Falamos aí do início da construção da Bíblia, na Septuaginta. Passamos pela Septuaginta, onde ali toda a escrita do Velho Testamento foi traduzida, né, do hebraico para o grego, e alguns trechos de Isaías e Daniel em aramaico para o grego. A tradução da Septuaginta. Depois nós tivemos aí, né, os Macabeus, que foi a revolta, né, dos Macabeus, onde se revoltaram contra o império do general de Alexandre o Grande, né, dos seus domínios. E após isso aí nós tivemos aí também a revolta dos Macabeus contra os romanos. E ele se rebelou contra Roma. E aí nós tivemos aí o fim do império sacerdotal, ou do reino sacerdotal, aonde o sacerdote dominou e conquistou Jerusalém. Estamos aí no fim deste império e chegando agora no início do domínio total de Roma, onde Roma dominou tudo, e entramos agora no cristianismo, indo para o nascimento de Jesus Cristo e a formação do Novo Testamento. Nessa época, todo o Velho Testamento já estava completo e traduzido na Septuaginta. A Bíblia do Velho Testamento estava completa. Então nós entramos agora no Novo Testamento, a era do cristianismo após a revolta dos Macabeus, né? Quando ali eles se levanta contra o império de Roma, e Roma não aceita isso. Estamos agora em Roma, início do cristianismo. O cristianismo se inicia com o nascimento de Jesus Cristo, nos dias do imperador Júlio César Augusto, sendo Herodes o Grande o rei de Jerusalém. Do nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição, nós temos vários imperadores e imperadores de Roma, né? E também nós temos vários Herodes em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Não irei citar muitos nomes aqui dos imperadores da época, seria bom, né, para podermos acompanhar, e nem também dos tempos de Herodes. Mas seria bom, né, porque Augusto César, né, e foi o primeiro imperador de toda Roma. Augusto nasceu em 27 a.C., no ano 27 a.C., até o ano 14 depois de Cristo, ou seja, ele foi até a morte de Jesus. Depois nós tivemos aí Tibério, né, no ano 14 depois de Cristo a 37. Tivemos Calígula, 37 depois de Cristo ao ano 41. Depois nós tivemos Cláudio, 41 depois de Cristo ao ano 54, onde nós entramos na era de Nero. Nero vai de 54 a 68. Depois de Nero nós temos aí Galba, depois nós temos Otão, depois nós temos Vitélio, Vespasiano, Tito Frávio, Domiciano, Neva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Macrino, Diocleciano, Hélio Cabalo, Alexandre Severo, Maximínio Tácio, Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino, Gordiano III, Décio, Herênia, Estrúcila, Herênio, Estrusco, Cláudio II, o Gótico e o Íntulo, no ano 270. Aí nós temos também Aureliano, Tácito, Floriano, Pobro, o Caro, Constâncio Cloro, Alério, Maximiniano, Constante I, Juliano, Joviano, Valeriano, Valente, o imperador do leste,
temos Graciano, Valentino II, João, no ano 423, Valentiniano II, Valentiniano III, Petrônio Máximo, Avito, Majoriano, Líbio Severo, Antêmio, Olíbrio, Licério, Júlio Nepos, Rômulo Augusto, e foi deposto, né, preso por Odoacro, o primeiro rei da Itália. Esse Odoacro foi o primeiro rei da Itália. E com isso o Império Romano deixa de existir, sendo dominado por vários bárbaros. E nós temos também os imperadores, eu não irei citar os nomes. E também temos os Herodes, né? Os Herodes daquela época, Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Arquelau e Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, onde também nós temos o fim dos Herodes também. Vamos falar aí do Herodes, do início ali, Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele era idomeu de Edom, ou Idomeia. Sua mãe se chamava Ciplos, a princesa árabe da cidade de Petras. Seu pai se chamava Antípatros, o Idomeu. O governo de Herodes o Grande se dá através do seu avô e se converte ao judaísmo à força. Por João o Icano, né? Na época da conquista dos Macabeus. João Icano, ele conquista todo o império. Com isso, todos que ele vence ou conquista, ele oprime e faz converter ao judaísmo. Vocês lembram da revolta dos Macabeus? E começaram bem uma reforma, a reforma espiritual, a limpeza do templo, né? Voltando novamente, né, ao início da adoração ali a Deus no templo. Só que depois outro irmão dele domina, e aí até chegar em João Icano, e aí já tem um declínio espiritual, né, ruim. A visão dele não era mais espiritual e sim material, era de conquistas, e ele foi conquistando tudo. Então nessa época todo rei ele conquistava, e todo o povo ele conquistava e fazia de escravo, ele fazia se render, né, e aceitar o judaísmo. E para isso ele obrigava as pessoas a se circuncidar, ou seja, obrigava a circuncisão as pessoas. E nesse meio aí, né, ele deve converter as pessoas ao judaísmo. Os edomitas, chamados idomeus, são expulsos das suas terras e vão para o sul da Judéia. E era a província, e era o lugar onde João Icano dominava lá. E quando chegou lá, João Icano dos Amoneus, né, ou João Icano dos Macabeus, obriga os edomitas a se converter ao judaísmo, impondo a inconcisão. Os judeus não iam aceitar ser governado por alguém sem a sua origem judaica. Por isso eles aceitaram Herodes dominar eles, né, e ser rei deles. Por quê? Porque Herodes veio dessa linhagem. Com o tempo, o partido helenista se tornou os saduceus. E o partido dos racindins se tornou os fariseus. No ano 63 a.C., o Império Romano conquista Jerusalém e escolhe a família de Herodes para governar. E no ano 47 a.C., Herodes passa a ser governador da Galileia. Mas sua ambição é grande. E ele convence os romanos a pôr ele como rei de toda a região. Vamos ver como foi que Herodes convenceu o povo a tornar ele rei de toda a região da Judéia, de Jerusalém? Como foi que ele se tornou rei? Como surgiu o rei Herodes? Você viu? E aí o pai dele, né, e era idomita. Como foi que ele se tornou, né, para ser judeu? Foi através de João Icano, né, lá naquela época lá dos Macabeus, da revolta dos Macabeus. Esses Macabeus, e depois se revoltou contra o reino dos romanos. E aí nós vamos entrar agora nessa área dessa história, tá? Vamos para o 11º vídeo, 11º vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos mais para uma história, o início do cristianismo, o início do primeiro, né, livro, e do nascimento de Cristo, o Novo Testamento. Passamos pelo Velho Testamento, Septuaginta, e estamos agora no Novo Testamento.